Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, ensinava que o tempo do fim tinha começado em 1799. E ele também ensinava que a segunda vinda de Cristo, invisível, tinha começado em 1874. Russell também ensinava que a ressurreição dos ungidos tinha acontecido em 1878 e dizia que neste ano de 1878 Jesus tinha começado a reinar. Ele ensinava que a chamada celestial terminaria em 1881. E para o ano de 1914, Russell afirmava que aconteceria a Guerra do Armagedon. Seria o fim do mundo. Ele chegou a afirmar: consideramos uma verdade estabelecida, que o fim desse sistema de coisas acontecerá em 1914. Então, Russell acreditava que a volta de Jesus invisível tinha sido em 1874 e que haveria um período de 40 anos de colheita. Esses 40 anos terminariam em 1914. E em 1914, então, seria o fim desse sistema de coisas. Esse era o ensinamento de Russell. Agora nós perguntamos: isso foi mentira ou foi verdade? É mentira até! Com a morte do pastor Russell, Rutherford assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia. E então surgiu novas interpretações. O ensino era que, em 1918, a cristandade seria totalmente destruída. E quem escapasse teria que estudar os escritos de Russell para aprender a verdade. Foi dito que as repúblicas mundiais desapareceriam em 1920. E também foi predito por Rutherford que Abraão, Isaque, Jacó e todos os servos fiéis do passado ressuscitariam em 1925. Inclusive foi escrito o livro Milhões que agora existem jamais morrerão. E neste livro é explicado que haveria a ressurreição dos patriarcas e profetas do passado em 1925 e que a Palestina seria a capital do reino de Deus. Agora, como nós sabemos, isso não veio a existir. Como diz o Padre Quevedo, desmascarar charlatões virou minha especialidade. Rutherford morreu em 1942. Assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia Nathan Hall. E em 1969 passou a ser indicado o ano de 1975 como sendo o fim dos 6.000 anos. E foi dito que em 1975 aconteceria o início do reino milenar de Cristo. Então as testemunhas de Jeová acreditavam que em 1975 aconteceria o fim desse sistema de coisas e o reino milenar de Cristo seria estabelecido na terra. Também vale lembrar que, por volta de 1940, foi mudado a data da volta de Cristo para 1914, porque Russell havia ensinado
que a volta de Jesus tinha sido em 1874. Mas aí eles fizeram novos cálculos, descobriram um erro de 100 anos e a data da volta de Cristo mudou de 1874 para 1914. Mas como nós sabemos, o ano de 1975 veio e o milênio não começou, o fim não aconteceu. E então eles passaram a ensinar que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. E essa geração seria de 70 ou 80 anos. Inclusive no livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, é dito que antes de terminar o século XX aconteceria o fim desse sistema de coisas. E como nós sabemos, essas previsões não se concretizaram. E o pior de tudo é que, com essas previsões, muitos jovens deixaram de estudar, deixaram bons empregos e muitas pessoas venderam suas casas para se dedicar à pregação, porque eles acreditavam que o fim estava bem próximo. E então eles pensavam assim: já que o fim está bem próximo, não compensa perder tempo em estudos, em trabalho. Para que ter casa? Se o fim está bem próximo, vai começar o paraíso, então vamos dedicar o tempo em pregar as boas novas do reino. Foi isso que muitos fizeram. E hoje, muitos que fizeram isso estão sendo prejudicados. E o pior de tudo isso é que, quando uma pessoa descobre que os ensinos da Torre de Vigia são falsos e resolve sair dessa organização, essa organização ela passa a perseguir a pessoa que sai. Inclusive, as pessoas da própria família são incentivadas a não ter contato com um parente que sai da organização. Então, os que saem da organização são ostracizados. As pessoas da própria família deixam de falar com aquela pessoa. Passam a tratar aquela pessoa como se fosse já uma pessoa que tivesse assim morrido. Então, essa pessoa é totalmente desprezada. Inclusive, por causa disso, muitos casamentos foram desfeitos, muitos pais expulsaram os filhos de casa, e realmente muitos, devido à pressão, devido ao abandono, chegaram ao ponto de tirar a própria vida. Sem falar também nas proibições que prejudicou muitas pessoas, como é o caso da proibição da vacina. A vacina foi proibida de 1931 até 1952. Os transplantes de órgão também foram proibidos, de 1967 até 1980. E a partir de 1945 foi proibido as transfusões de sangue. E até hoje continua sendo proibido. Só foi liberado as frações de sangue. E isso tem causado problema na vida de muitas pessoas. Então muitas famílias já foram destruídas. Muitos perderam as vidas por causa dos ensinos errôneos, dos ensinos insanos da Torre de Vigia. Como diria Boris Gazoi, isso é uma vergonha.